Oi, pessoal, aqui é a Tânia Durão. No vídeo de agora eu vou responder a Beatriz de Moraes 7862, né? Olha que interessante. Tânia, se a combinação for navio e torre, também significa mudança de trabalho ou cargo? Muito obrigada pela explicação excelente que você nos traz. Obrigada, Beatriz. Então vamos lá, gente. A torre vai representar a empresa, a instituição, né? Não é o caso aqui, mas, por exemplo, a casa pode representar o meu consultório médico, já a torre vai representar o hospital, tá? A casa vai representar o meu escritório de advocacia, quem for advogado. Aqui vai representar o fórum. Deu para entender, né? A casa pode representar a minha sala, onde eu dou aula de inglês, dou aula de alguma coisa. Já aqui vai ser a universidade. Então, a gente entende a torre como uma empresa, como eu trouxe alguns exemplos aqui para você, tá? Então, veja bem, marquei aqui como instituição. Pode ser um governo, né? Tem um amigo meu que um cliente está querendo mudar para os Estados Unidos. Então aqui já não vai ser a empresa, vai ser o consulado lá, aquelas coisas todas que para poder viabilizar aqui, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, aqui ó, demissão, né? Se vem a foice, a empresa demitindo por algum motivo, tá? Aqui com o chicote, né? A gente pode entender, né? Brigas, competição, mas eu também vejo dedicação, esforço e empenho na empresa, tá? Quando vem com a cobra, gente, é uma empresa tóxica, que tem muita fofoca, muito disse-me-disse, muita maledicência, tá? Com o urso, né, eu vejo aqui muito interessante que pode ser o diretor, o gerente, né, quem cuida no topo da empresa. Mas também pode ser uma empresa onde tem muita vaidade, tem muito ciúme. O ego, não esqueça que o ego também tá aqui. Mas a priori a gente pode entender aqui que é o chefe, né? O chefe daquela empresa, tá? E aí você me pergunta sobre mudança de cargo. Veja bem, né? Até agora acabei mesmo de fazer com a cegonha. A cegonha vai falar vai falar de transferências. Então, aquela pessoa, o consulente, ela pode ser transferida de setor no mesmo prédio. Deu para entender? Agora, se eu coloco os pássaros, eu entendo os pássaros voar além, voar mais alto. Então, aqui eu vejo promoção. Esta promoção pode gerar a promoção com os pássaros pode gerar uma transferência de setor no mesmo ambiente, no mesmo prédio? Pode. Tá? Então, se eu vejo aqui, ó, com o pássaro e o peixe, uma melhora, um aumento, uma ampliação, uma elevação salarial. Tá? E fica a dica. Uma vez, nem sei porque que eu lembrei isso, né? Já aqui, peraí, para ficar bem claro. É o dinheiro indo embora. Neste caso, ela já estava paquerando uma nova empresa, uma nova situação profissional e veio isso aqui. Falei assim, ó, você vai ter uma redução salarial. Eu tô ciente disso, mas eu não aguento mais aonde eu tô. Então fica aí a dica, nem era essa a questão, tá? Então, gente, veja bem, você perguntou sobre o navio. Se estamos falando de transferência, eu marco a transferência, ela pode ser transferida na mesma empresa para uma outra cidade, para um outro país, para um outro bairro. Deu para entender? Né? O navio, se a gente entende, o navio leva embora. Então aqui ela pode até ser transferida, mas ela vai se deslocar, ela vai embora, ela vai para outro porto, daquela empresa. Então ela vai trabalhar em outra sucursal, com o navio indo embora, né? Então ela pode ser transferida
com a cegonha para uma outra sucursal de outro país com o navio e ser promovida com os pássaros. E esperamos que esta promoção traga para ela um aumento, uma melhora, uma ampliação, uma elevação com os pássaros, salarial com os peixes. Deu para entender? Né? Então a gente tem que entender o contexto, né? da pergunta da pessoa. E eu sempre falo, gente, quanto mais for mais clara é a pergunta, mais exata é a resposta. Eu só meto a mão nas perguntas quando eu entendo a pergunta. Né? Ah, quero saber da minha empresa. Você quer saber o quê? Se vai ser transferida, se você vai transferida no mesmo prédio ou transferida para uma outra sucursal de outro lugar, de outra cidade, outro bairro, né? Se você corre o risco de ser demitida. Gente, eu esmiuço, né? Você quer saber como é que está o ambiente profissional? É muito engraçado que às vezes as pessoas me perguntam, como é que o chefe me vê, né, como profissional? Olha que interessante, né? Mas com a cegonha, né, seja original, né? Inove alguma coisa ou proponha alguma coisa, possivelmente numa reunião, tá? Então, Beatriz, o navio, né, pode até ser a pessoa está procurando uma outra empresa fora, porque ela está pensando em pedir demissão. Né? Mas eu sempre digo, gente, primeiro agarra um emprego para depois largar o outro, tá? Então aqui pode até ela indo embora da empresa e aqui, ó, vai rolar uma demissão. Mas para isso ela tem que buscar outro trabalho. Tá dando para entender, gente? Então, Beatriz, o navio com a torre, eu vejo ela sendo transferida para um outro setor, para um outro local, deslocamento, o navio leva embora, né? Nem que para isso ela procure uma outra empresa, tá bom? Obrigada, Beatriz, até o próximo vídeo. Oriente-se.